Inteligência Artificial, aula 40. Nas aulas anteriores, nós vimos relações ternárias, relações entre ideias, né? Por exemplo, aparecia um terno, né? Conta, débito, atraso. A pessoa fala assim, minha conta está em atraso. Esse atraso quer dizer débito. Ela poderia também falar, meu pagamento está em atraso. Também se refere a débito, né? Porque aqui débito é como se fosse uma ideia raiz, uma ideia principal, né? Então vamos ver do que eles chamam de corpus. Corpus de diálogos, né? É a coleta de todas as frases que foram pegas, né? Garimpadas desses diálogos, né? Seria com mineração de dados, né? De diálogos. E disso nós percebemos que as expressões remetem para esse tipo aqui de comportamento. Então nós cadastramos aqui, ó, usamos as seguintes colunas: a palavra, a raiz dela, ou seja, a ideia principal que ela remete, conforme nós vimos lá em cobrança, débito, atraso, tá? Pode existir uma raiz 2 relacionada a isso, menos importante. A raiz 1 é a mais importante, tá? De uma expressão usada. Então, por exemplo, ela usou a palavra pagar, precedida de vou. Então, ela disse, vou pagar, né? Ou então, vou pagar mesmo. O mesmo não conta, tá? Palavras acessórias não contam. Aqui nós vamos pegar só o principal das frases dos diálogos, tá? As palavras que não têm importância para pontuação, nós não vamos pegar, tá? E também pode ter sucedido, né? O campo, sucedida de. Então, você tem a combinação, vou pagar amanhã, tá? E ela no meio pode falar a palavra conta ou não. Está previsto aqui, ó, a palavra conta, tá? Então ela pode falar também, queria pagar a conta, tá? E pode estar sucedido. Mês que vem, sexta-feira, compreenderam? Aqui nós pegamos da mineração das frases trocadas por atendente e cliente, né? Aquelas do cliente que são mais comuns, correto? E, além disso, colocamos também a coluna precedida de não. Será que essa frase aí veio precedida de não? Ela pode falar assim, ó, não vou pagar, tá? A conta, qualquer coisa. Ela pode falar isso, tá certo? E nós vamos fazer uma outra classificação com isso também, tá certo? O não vou pagar é uma negação, ela não quer. Então, isso exige um tratamento mais crítico, às vezes, a transferência da ligação para um atendente mais capacitado, tá? Vocês estão vendo também, paguei, precedida de eu, de já ou de eu já também, tá? Se vocês quiserem colocar separado e pontuar diferente. Estou apenas dando um exemplo. Então a pessoa falou, o cliente falou, eu já paguei, tá? A conta. E sucedida de ontem, mês passado, semana passada, tá? A pessoa pode falar essas expressões, tá? Então, vocês entenderam a mecânica aí da tabela? Agora nós vamos discutir aspectos mais profundos aí desses diálogos. Bem, então vocês já estão vendo de cara que isso aqui dá muito trabalho. Apenas 22 linhas aqui tomou alguns dias de análise de diálogos, né? Então, vocês verão muitas empresas que se propõem a implantar sistemas de inteligência artificial para atendimento, que vão vir com conversas como,
Não, uma análise das palavras é muito difícil. Nós vamos detectar o humor do cliente, tá certo? Para que se ele tiver com humor bom pelas palavras que ele fala, mas ele pode estar fazendo ironias, né? Estar sendo educado e você estar diante de um cliente muito difícil, mas que ele não usa palavras que pontuam como humor, né, alterado, tá? Aqui não se trata de medir emoção de cliente, não. Nós temos que acertar a intenção dele e, no final, fornecer os links mais próximos daquilo que ele deseja. E se não satisfizer, a gente acabar entrando com um atendente, porque essa hipótese tem que estar sempre, né? Tem que estar sempre na tona do nosso assunto, tá? Então, sistema de inteligência artificial, ele faz realmente análise de palavras, ele pretende, né, imitar o raciocínio de um ser humano. Então, vamos continuar aqui, né? Vocês viram que eu destaquei em vermelho, né, a raiz 1, pagamento. Então, palavras como pagar, paguei, pagarei, quitei, pagamento, né, conta, né? Se ele fala a palavra conta, provavelmente vai falar de pagamento, exceto se ele fala aqui, ó, esse tipo de coisa. Minha, porque é o precedido de, né? A palavra é conta, precedido de mim, então, minha conta está alta. O verbo não interessa, tá? Então vamos lá. Minha conta está alta, minha conta está errada, minha conta está um exagero, minha conta está um roubo, né? Minha conta está um assalto, né? Ou conta, assalto, não foi feita, tá? Então, nós não colocamos precedido de não, porque é apenas uma expressão aqui, ó, que está significativa e precisou de usar não, que é não foi feita, tá? No caso de leitura aqui. Então, vamos lá, né? Então, ele fala esse tipo de coisa, né? É essa linha daqui, ó. Então, o fato da conta estar alta, errada, ele fala que está um exagero, que está um roubo, assalto. O que quer dizer isso? Isso remete à raiz 1 de medição. Tá? Se ele está falando, você está dando razão primeiro para o cliente. Vamos ver, ele está falando, a princípio ele está falando a verdade. Ele fala que a conta dele está alta, está errada e tal. Há algum problema na medição. A medição pode estar errada, o medidor dele pode estar com defeito, alguma coisa aconteceu, tá? E a raiz 2 é leitura, porque medição é o termo técnico, leitura é um termo administrativo das empresas, tá? Leitura, se você for ver ao pé da letra, remete a coisas de português, da língua, da comunicação, tá? E da comunicação escrita. Positivo? Em outro momento, ele fala assim, ele usa mesmo leitura, né? Quer informar-me a leitura. Ele soube, pelos informativos, pelo site, pelos volantes que a empresa distribui, né? Que ver o que está escrito no medidor, né? É leitura. Então, é um nível, é uma palavra para um nível de pessoa, né? Um pouco acima do comum. Então, ele fala, ó, quero informar, anota aí minha leitura, né? Cadastra minha leitura, registra e pode ter ou não a palavra minha no meio. Tá certo? Depois vem negociação, parcelas, mensalidade, que se referem a débito. Correto? Então vamos aqui colocar uma outra cor, né? É mais suave, né? E vamos copiar
para toda essa faixa aqui. A colocação de cores, né, nas tabelas, gráficos e tal, ela vai demonstrando a importância dos assuntos e tal. Que lembrem-se, nós vamos transformar todas essas palavras e expressões em números, e esses números terão valores que serão significativos na hora da análise. Tá? O assunto pagamento terá um número maior para identificar que é uma das coisas importantes, porque a empresa que fornece um serviço, um dos primeiros princípios dela é o lucro, tá? Então, a pessoa fala, quero negociar. Se falou negociar, né, provavelmente está se referindo à raiz débito. E a raiz mais primitiva de débito remete ao quê? A pagamento. Tá certo? Compreenderam a coisa aí? Então, no fundo, todos esses assuntos aí dessa nossa primeira janela remetem a pagamento. Tá? O que mais a pessoa, o consumidor sente, o cliente, é o bolso. Tá? Então, vamos lá. Ela fala, minha negociação, ela já começou a fazer uma negociação, então provavelmente já tem um débito. Tá? Quero fazer uma negociação. Fiz uma negociação. Tá? Então, o fato de ser presente, né? Não, passado ou futuro, já diz alguma coisa. Isso nós vamos marcar na dimensão de tempo, que nós vamos colocar na hora de compor, né, o valor ou o código desse tipo de frase. Tá? Então, aí pode ser passado ou futuro. Mesma coisa, ela usa a palavra parcelamento, ó, olha aqui embaixo. Parcelamento. Né? Ela fala, preciso de pagar, então. Quero pagar meu parcelamento, vou pagar meu parcelamento, fiz um parcelamento, estou com um parcelamento em andamento. Tá? Então, podemos pôr sucedida de em andamento. Estão vendo como é que até na hora da análise de expor para alguém o assunto, a gente vai descobrindo mais coisas, tá? Depois, pode ter também, estou devendo pagamento, né? Estou devendo uma parcela, né? Estou devendo parcelas. Ele pode também utilizar o termo mensalidade. Então, nesse momento, alguns de vocês devem estar falando assim, uai, mas é muito difícil fazer isso daí, não compensa. Então, eu pergunto a vocês, há quanto tempo existem as centrais de 0800, existe o atendimento ao cliente? Alguns de vocês sabem isso? Sabem responder essa pergunta? Né? Isso aí é antes dos anos 2000. Nós estamos já no ano de 2022. Há muito tempo, para a empresa de um ramo, vamos supor que isso aí é uma empresa que presta serviço de água, né? Não vou nem citar esgoto ainda. Há quanto tempo ela faz esse tipo de serviço? Há quanto tempo ela atende clientes, né? E já compôs uma série de frases, já registrou, né, via ordens de serviço, né, intenções, expressões de clientes. Aí vai falar assim, não, as nossas ordens de serviço já estão classificadas, a gente não registrava as frases dos clientes, né? Gente, então, logs, ou seja, aqueles registros textuais que às vezes eles fornecem até gravação, né? Você pede a gravação da chamada telefônica, eles são obrigados a te fornecer. Isso é pelo menos do ano 2008. Então, do ano 2008 para cá, 2022,
nós já temos 14 anos de garimpagem de expressões. Se ninguém nunca se lançou em cima disso para compreender e fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou citar para vocês o exemplo do dicionário Babylon. Alguém podia dizer que aquilo era uma tarefa impossível, né? Você traduzir todos os 32 mil verbetes, eu acho que são da língua inglesa, né? Algumas com vários significados, alguns verbetes com vários significados, né? Ora, lá pelos anos 98, nós já tínhamos o dicionário Babylon, tá? Então, antes dos anos 2000, e dicionário 20 mil termos. Aqui em atendimento nós não temos, né, essa quantidade de termos, não. O diálogo entre cliente e atendente é muito mais restrito do que isso. Ele usa apenas uma fração, né, do conhecimento, do nosso conhecimento catalogado, tá? Bom, e as empresas têm ramos específicos. Aqui é para atendimento e ele pode fazer para quê? Para empresas de energia, de telecomunicações, de água, em separado, tá? A análise vai ser feita em separada. A mesma coisa para, por exemplo, tratar assunto de um escritório de advocacia. Vai ser muito restrito. Tanto mais que os escritórios de advocacia, alguns tratam de assuntos penais, o outro só tratam de assuntos cíveis, alguns tratam de assuntos cíveis de sucessão, né? Para fazer testamento, essas coisas. Outros tratam de adoção. Então, os ramos de que tratam os sistemas são restritos, tá? Vocês vão ver que aqui, essa tabela no total das informações garimpadas, talvez não atinja 1000 linhas. E você já vai cobrir, né, um enorme espectro aí das coisas que são conversadas, correto? Então, dizer que isso é um trabalho difícil, isso é um trabalho linguístico que tem uma base que vem toda pronta para você. Ou seja, diálogo de atendente com cliente. Tá certo? Então, não diga o que é difícil, não diga o que é impossível, tá? Porque hoje nós temos até Google Tradutor. E nós temos uma infinidade de dicionários, de softwares de dicionários, que não ocupam aí dentro de um celular 40 mega de capacidade, correto? Então aqui nós contemplamos, né, a maior parte aí das coisas conversadas entre atendente e cliente, pode-se colocar também abreviaturas, tá? Agora, lembrando que todas essas palavras aqui, pagar, paguei, pagarei, quitei, pagamento, conta, no fundo, né, de acordo com a análise, vão remeter a uma raiz primária que só vai ter um código, tá certo? Então, nós vamos ter cada palavra, né, remetendo a sua raiz, por isso que nós colocamos esse campo, e ainda colocamos de folga uma raiz 2 para especificar um pouco mais o assunto. E nós vamos chegar àquela intenção do cliente, tá? Ainda faremos uma classificação aí, né? Já vou colocar aqui. Se o que está sendo falado, o tipo de frase, aí nós vamos ter que explodir cada campo, separando, né? Aqui as frases, né? No caso aqui, alto, errado, exagero, roubo, assalto, não foi feita. Se foi informada, não, se a expressão denota uma intenção, se a expressão se trata apenas de uma informação, às vezes o cliente informa uma leitura, né, que foi feita, ou informa já paguei a conta, tá? Se trata de uma correção, tá?
Ou seja, falou que a leitura foi feita errada, né? Então, isso aí é uma correção, informação de erro, né? Correção que o cliente está fazendo, ou se é uma negação, que seria um caso, assim, mais grave, né? No caso dele, fala assim, não tenho conta em atraso, né? Vocês estão mandando aqui que eu estou em atraso, olha a palavra atraso aí forte, ó. Então, ele está negando. Pode se tratar de um caso grave, tá? E o precedida de não vai ser combinado com esse campo de negação. Ainda faremos esse trabalho, ou seja, aumentar mais um pouco essa tabela. Mas aviso a vocês, não vai chegar a 1000 ocorrências, tá? E para fazer um tipo de trabalho de inteligência artificial, eu acho que nessa expressão já está incluído, né? Já está subentendido que vai ser feito por pessoas inteligentes e que não têm preguiça. Correto? Então, muito cuidado com os contratos que vocês fecham, muito cuidado com o tipo de solução que vão oferecer para vocês. Se forem soluções preguiçosas, por favor, né, se vocês vão fazer a propaganda de que seu sistema agora está imbuído de inteligência artificial e vocês não apresentarem uma coisa de razoável para bom aos clientes, vocês vão levar a gozação. E hoje nós temos redes sociais fortes, né, onde os clientes podem derrubar uma empresa, tá? Podem meter a empresa na justiça. A empresa vai pagar caro por sua incompetência, tá bom? Ou por propaganda enganosa. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 40.